Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Nós estamos numa série chamada Candeeiros de Ouro. Uma série chamada Candeeiros de Ouro. Candeeiros de ouro por quê? Porque Jesus, quando dar a revelação, e a palavra Apocalipse é essa, a revelação, a João, que está preso na ilha de Patmos, após aproximadamente 60 anos, desde que Jesus foi assunto aos céus, até João estar preso e ele receber uma revelação. As igrejas estão espalhadas por todo o mundo, mas Jesus vai mandar 7 cartas. Quantas eu falei? 7 cartas. Vai mandar 7 cartas, e essas cartas que Jesus vai mandar, elas estão endereçadas, e ele vai já no capítulo 1 dizer isso, a 7 igrejas. Essas igrejas estão por ordem geográfica. Não tem nenhuma ordem que não seja geográfica. Elas estão obedecendo uma estrada. Da ilha de Patmos a Éfeso, que é a primeira carta, 100 quilômetros. De Éfeso para Esmirna, que é a segunda carta, 56 quilômetros. E assim vai seguindo de cidade em cidade, seguindo uma estrada imperial pela qual o comércio transitava. Então ele está obedecendo uma geografia. As cartas têm uma característica: elas vão ser endereçadas a igrejas que estão precisando de uma mudança e também de uma valorização pelaquilo que elas já fazem. E por isso as cartas têm elogios e censura. 4 cartas têm elogios e censura. 2 cartas têm apenas elogios. E 1 carta tem censura. Essas cartas, todas elas têm uma característica. Jesus se apresenta, e sempre ele se apresenta com a necessidade da igreja. Todas as vezes que ele diz que é alguma coisa, é exatamente o que a igreja precisa. Quando ele encerra a carta, depois do elogio ou da censura, sempre tem uma palavra de ânimo e uma promessa ao vencedor. Essas cartas, nós já falamos de Éfeso, a primeira, aonde ele faz um pedido. O foco da carta é: volta ao seu primeiro amor. Volte à paixão. Seja apaixonado por Jesus, como foi naquele primeiro dia que você se encontrou com Ele. Quando você encontrou-se com Jesus, essa paixão moveu você. E esse mover você é que fez você ser o que você é. Mas com o tempo, isso vai esfriando. E Jesus percebe que, apesar da igreja de Éfeso ser uma igreja ativa, cheia de voluntários, a igreja havia perdido o seu primeiro amor. E ele pede para que a igreja restaure essa paixão. A igreja de Esmirna é uma igreja que se acha pobre. Jesus diz: mas vocês são ricos. Mas ela está em meio a um sofrimento. Na verdade, todas as cartas estão sendo muito pressionadas pelo Império Romano. Então Jesus diz para a igreja de Esmirna: eu sei do sofrimento de vocês, mas eu quero que vocês tenham ânimo, porque eu vou vencer. E vocês vão vencer comigo. E por isso que o livro de Apocalipse não é um livro para você ter pavor. Uau, estou com medo. Não, porque é uma história que vai relatar a vitória final. A igreja estará com Jesus no céu, e isso é o que importa. Jesus então diz à igreja de Esmirna: tenha ânimo. Mas já para a igreja de Pérgamo, Jesus observa que a igreja está situada sobre uma cidade que o trono de Satanás se estabeleceu. A doutrina de Balaão diz: vocês podem ser crentes, mas podem ir lá fora fazer o que vocês quiserem. O mundo jaz do maligno, mas isso não tem problema, porque quem vai ser salvo é o Espírito, pode dar lugar à carne. E Jesus diz: não, isso é doutrina de demônio. E ele pede para que a igreja tenha um posicionamento. Qual é a sua posição?
Aí veio para a quarta igreja, a de Tiatira, que foi de domingo passado. Jesus percebe que a igreja está engolindo doutrina de Jezabel, doutrina de demônio, e Jesus diz: olha, eu quero que vocês parem de tolerar isso e abracem a verdade. A igreja do Senhor tem que andar com a verdade. Nós somos da verdade. E Jesus cobra que eles tenham a verdade no coração deles. Mas o que é que Jesus pede à igreja de Sardes? Jesus pede à igreja de Sardes, uma igreja que a gente não conhece a história muito dela. Não existe carta do apóstolo Paulo a Sardes. A gente não conhece muito porque Sardes, no passado, já tinha sido um outro reino. Era conhecido como o reino da Lídia. Tinha um rei muito inteligente chamado rei Creso. Todo mundo ia lá e procurava esse rei para ouvir sabedoria, igual Salomão. A cidade era cercada por montanhas e ela era quase que intransponível chegar lá. Elas não conseguiam ser alcançadas. Era uma cidade onde as pessoas que moravam dentro da cidade, em outras palavras, se achavam. Até que o rei Ciro Persa, na época de Daniel, foi lá, invadiu. Alexandre o Grande também invadiu. E a cidade foi sendo invadida depois que eles descobriram um determinado caminho que acabou com a cidade. Ao ponto que quando chega no Império Romano, nesse período que João escreve a carta à igreja de Sardes, que Jesus dita a carta, na verdade Jesus manda a carta, João apenas transcreve. Quando isso acontece, é porque Sardes é uma igreja grande. Apesar que a cidade é uma cidade que aparentemente não tem nada, não tem comércio, não tem indústria, não tem grandes romarias, né? Não tem grandes romarias de idolatria, é uma cidade como outra qualquer. Só que Sardes tem algumas características. Era que havia em Sardes uma liberação do governo romano para eles pagarem impostos, porque se eles pagassem impostos a Roma, eles quebravam. Então, apesar dos moradores de Sardes se acharem, era tudo liso. Apesar dos moradores de Sardes se acharem, era tudo quebrado. Diferente da igreja de Esmina, que Jesus diz assim: vocês são pobres, na verdade vocês são ricos. A igreja de Sardes, na verdade, o pessoal achava que era rico, mas era pobre. E por causa disso, não havia perseguição religiosa em Sardes. Por quê? Porque era uma cidade que tinha sinagogas gigantescas, mas também tinha templos pagãos, como o templo de Artemis, também gigantesco. E havia também uma igreja gigante e grande lá em Sardes. Sardes tinha liberdade religiosa. Sardes era uma cidade ecumênica. Sardes era uma cidade eclética, muito adaptável a tudo, depois de muitas invasões que Sardes passou. Por isso que os cristãos de Sardes não eram perseguidos, e eles conseguiam viver tranquilo dentro da igreja. Então Jesus começa dizendo assim para a igreja de Sardes: ao anjo da igreja em Sardes escreve: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, estás morto. Nome do que vives, estás morto. O interessante é que a igreja de Sardes não tinha, você não vê em toda a leitura, nenhuma heresia como Balaão, Nicolaítas, Jezabel. Você não vê heresia, você não vê doutrina errada lá. Jesus não reclama da doutrina errada de Sardes. Não tem doutrina errada em Sardes. Sardes não tem falsas doutrinas, não tem uma igreja promíscua, declaradamente, não tem. Não tem doutrina de demônio, não tem. A igreja, Jesus não diz: tu és pobre. A igreja não se acha pobre, se acha rica. Então qual era o problema de Sardes? Visto que em Éfeso você tem um pessoal que está vivendo de fachada. Qual é o problema de Esmirna? Um pessoal que está vivendo em sofrimento. De Pérgamo, vivendo sobre doutrina de Balaão. De Tiatira, vivendo sobre doutrina de Jezabel. O demônio
nessas igrejas está atuando ou do lado de fora ou do lado de dentro. Mas quando você vai ler Sardes não tem problema. Por que Sardes não tem doutrina falsa? Por que de Sardes não tem heresia? Por que Sardes não tem doutrina de demônio, não tem perseguição, não tem crente morrendo nas arenas, sendo martirizado pelo império? Por quê? Por que o diabo não ataca frontalmente a igreja de Sardes? Porque Jesus diz, eles têm nome de vivo, mas eles já estão mortos. Se eles estão mortos, o diabo não precisa atuar. Se eles já estão mortos, não precisa ser levado a uma arena sobre leões e dito, e aí, você declina de Jesus ou não? E o povo, não declina, e eram jogados às feras. Não precisa ter a sua fé desafiada. Por quê, pastor? Porque já estão mortos. Já estão mortos. Só que o texto diz assim, vocês têm nome de igreja viva. Você tem nome de crente que se acha vivo, mas você na verdade está morto. Quando que alguém se acha vivo? Quando é uma igreja dinâmica, relevante, contagiante, multidões na porta para entrar para a igreja, cheia de amor, de fé, de obras. Eles têm nome de que estão vivos. Eles aparentam, mas quando Deus olha para eles, o que é que eles estão? Mortos. O que é que faz um crente estar morto? O que é que faz uma igreja estar morta? Porque quando Jesus olha para Sardes, ele diz, vocês parecem estar vivos, mas vocês estão na verdade mortos. Então o que faz um crente ter nome de crente, roupa de crente, cara de crente, cabelo de crente, até muitas vezes o reteté de crente? O que faz Jesus dizer, você parece que está vivo, mas você está morto? Efésios capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso que ele vai escrever, ele vai dizer que Jesus deu vida àquelas pessoas. Que Jesus agora deu vida para elas, que elas foram ressuscitados por Cristo. Jesus deu vida para elas. Jesus está com a igreja de Éfeso. Paulo escrevendo a Éfeso no capítulo 2 diz isso. E ele vai dizer que Jesus entrou neles, naqueles crentes, e deu a eles vida. Éfesos capítulo 2, versículo 1. Jesus entrou e deu a eles vida. Quando Jesus entrou na vida daquelas pessoas, a vida deu vida. Jesus em nós, diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele é a esperança da vida eterna. Mas Jesus em nós. Quando ele entrou, ele deu a Éfeso vida. E Éfeso estava o quê? Morto. Olha o que ele diz quando ele está morto. Vocês estavam mortos antes. Em quê? Na prática do pecado. Em delitos e pecado. Versículo 2. Ele diz assim, nos quais vocês andaram outrora. Vocês andaram outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, quando é que eu estou morto? Quando o mundo me controla. Vocês andavam segundo o mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quando é que eu estou morto? Quando o diabo controla a tua vida. Quem está preparado para apanhar, diga eu. Eu já vi que tem gente que não, porque esse negócio é pesado. Sabe, irmãos, eu disse domingo passado, Deus não manda recado, Ele dá sinais. E quando Deus fala com endereço. Ele diz à igreja de Sardes,
ao anjo que está em Sardes, escreve. Então Deus manda uma carta com endereço. Se você veio aqui esta noite, ou se você está em casa me assistindo, eu não vou dizer que isso é uma mensagem de carapuça, porque Deus não manda mensagem de carapuça. Ele não se esconde atrás de uma mensagem. Quando Deus fala para você. Então, quem trouxe o dedo de profeta esta noite, faz assim. Esse é dedo de profeta, assim. Ok? Vire a pessoa que está do seu lado e diga assim: ei! Feito profeta, feito profeta. Ei! Deus está falando comigo. Entendeu? Quando que nós estamos mortos? Volta lá para Éfeso. Quando nós estamos mortos? Olha o que aqui diz o texto: estando mortos nos vossos delitos e pecados. Eu estou morto quando a minha vida é controlada pelo pecado que eu tenho que lutar contra. Morto. É o pecado que me domina. Versículo 2. Vocês andaram antes da vida entrar, antes da vida, vocês entraram vocês andavam segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Era o espírito da desobediência que andava em você. Volta para o versículo 1. Mas o texto diz: Ele encontrou você e te deu. Pergunta: pastor, Jesus diz para a igreja de Sardes: vocês têm nome de vivo, mas vocês estão mortos. Quando que alguém está morto? É quando você parece crente, mas Jesus não está do lado de dentro, Jesus está do lado de fora. Um dia, o povo pediu a Samuel um rei. Disse: Samuel, dá para o senhor arrumar um rei para a gente? Samuel disse: mas Deus não é o rei de vocês? Não, mas nós queremos um rei. Samuel foi olhar para o Senhor, foi falar com o Senhor disse: não, Samuel, eu achei um rei, vai lá, procura, o cara vai bater aqui na tua porta daqui a pouco. Saul foi o rei, bateu na porta de Samuel. Samuel explicou para ele o que Deus queria, e ele disse: mas eu não tenho capacidade. Deus disse: olha, você vai ter alguns sinais no caminho, você vai se encontrar com um bando adorando. E Saul foi, e na medida em que Saul estava indo, Deus ia enchendo Saul do seu espírito. No dia que Samuel decidiu apresentar Saul para o povo de Israel, na hora que ele procura Saul, cadê Saul? Saul não estava ali. Chegou, cumprimentou Samuel viu Saul, o cara mais alto que todo mundo. Aí Samuel dá um discurso. Quando ele fala assim: agora deixa eu mostrar para vocês o rei. Quando olha, Samuel não estava ali, ou Saul não estava ali. Aí Samuel pergunta para os seus assistentes: cadê Saul? Está escondido ali, atrás das carruagens, no maior mistério, no mover, sendo assim cheio de Deus. Ele está ali, ele está com um bocado de jovem tocando tamborim, profetizando, é um colocando a mão no outro, um verdadeiro Pentecostes, que nem tinha acontecido ainda. Aí Samuel diz assim: manda chamar. E aí chegam lá para Saul e diz assim: Samuel está te chamando para te apresentar como rei. E ele diz assim: aqui onde eu estou está melhor. A presença. Saul é separado como rei, e ele vence a primeira guerra, a segunda guerra. Mas com o tempo, Saul coloca a coroa da cabeça no coração, e ele substitui Deus pela missão, ele substitui Deus pelas coisas, ele substitui Deus pelo título, ao ponto que Deus diz para Samuel: rejeitei Saul. Por quê? Porque não atuo mais sobre ele, não é eu que controlo ele. O que controla ele? Delitos e pecados. Então, já que ele não é controlado mais pela minha vontade, eu vou colocar um rei segundo o meu coração. Vai lá na casa de Jessé o Belemita. Quando chegar lá, eu vou te apresentar uma pessoa lá.
E Samuel vai. E quando chega na casa de Jessé, ele apresenta os seus filhos. O primeiro que passa é um camarada chamado Eliabe. A Bíblia vai dizer que esse cara era iracundo, raivoso. E quando ele passa na presença de Samuel, Samuel olha para o cara e fala assim: mas é um cara bonito, forte, deve malhar, deve todo dia, 5 horas da manhã, ir para a academia, sangue, fogo e fumaça. Samuel disse assim: esse! E o Espírito de Deus fala com Samuel e diz: não é. Eu também rejeitei ele. Do mesmo jeito que eu rejeitei Saul, eu rejeito Eliabe. Deixa eu te explicar uma coisa, Samuel. Eu não olho para aparência nem para fachada. O tamanho do Pai do Senhor não me engana. Eu não olho para o que está do lado de fora. Não é terno que diz que é crente. Não é Bíblia. Não é parecer que diz que é. Parecer rei não é rei. Eu rejeitei esse. Porque os homens olham para o que está do lado, mas eu, Senhor, olho a intenção do coração que está do lado de dentro. Deus olha para todos nós. Deus olha para todos nós. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Os olhos do Senhor estão sobre os homens. Os olhos do Senhor estão sobre a igreja. E Deus sabe quem está vivo e quem está morto. As pessoas muitas vezes, elas representam, elas não são. E por que Deus vai, por que Jesus escreve uma carta à igreja de Sardes e diz para ela: eu conheço você, nome de vivo, mas está morto. Porque as pessoas pensam que enganam Deus, mas não engana. Sabe uma coisa que Deus odeia? Mentira, falsidade, engano, hipocrisia. Ninguém engana Deus. As pessoas podem mentir para os homens, mas não mentem para Deus. Por quê, pastor? Porque Ele sabe. Ele diz assim: eu virei e habitarei dentro de você. Então Ele sabe se Ele está dentro ou se Ele está fora. Por isso que quando Jesus está pregando, alguns religiosos da época estão ali questionando Ele, e os caras tinham roupa de crente. Aí Jesus olha para eles assim: mas são lindos, mas são na verdade cemitério espiritual, sepulcros pintados, sepulcros caiados, sepulcros reformados, embelezados. Por dentro, Mateus 27, 23, 27, por dentro são lindos, por fora são lindos, por fora são lindos. Se vocês são semelhantes, olha aí o que Jesus diz: escribas e fariseus hipócritas, vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora vocês se mostram belos, bonitos, mas o interior de vocês está cheio de ossos, de mortos e de muita imundícia. Diga: miséria queima. Se existe uma coisa que Deus não gosta, quer saber sim ou não? É de gente falsa. É verdade mesmo, está na Bíblia. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é de gente que diz ser uma coisa por fora, mas é outra por dentro. Os fariseus eram campeões nisso. Eles davam o dízimo até do quento, quer dizer, centavos. O cara ganhava 10 centavos, aí ele ia procurar quem troca por 1 centavo. Para quê? Para eu dar o dízimo de 1 centavo.
e eram excelentes pregadores. Jesus diz, eles iam para a praça e pregavam para as multidões, pregador de multidões, de trio elétrico, de cruzadas. Jesus diz, se vestem com roupas intocáveis, limpas, maravilhosas. Suas caras, quando jejuam, tem cara de gente santa. Sabe cara de gente santa? Quem conhece cara de gente santa? Você olha para ela e está assim. Cara de gente santa. Como está, irmão? Deus está falando, peraí. Eita, papai. Jesus diz, quando eles jejuam, quando eles oram, todo mundo vê por causa da sua cara. Eles visitam as casas das viúvas. Oi, irmã Joaquina, tudo bem? Tudo bem? Vim lhe fazer uma visita, minha amada. Oh, pastor, que o senhor é um homem de Deus. Tem o que para comer hoje? Jesus disse, visitam as casas das viúvas, mas querem extorquir elas. Rodam o mundo ganhando pessoas, e depois eles mesmos se encarregam de jogar elas no inferno. Jesus diz, sabe esses fariseus? Sabe qual é o problema deles? Estão mortos. O que é que isso significa? Vazios de Deus. Igreja não enche as pessoas. Não é simplesmente você fazer parte de um grupo religioso que o problema está resolvido. A única vez que Jesus, quando andou nessa terra, lançou uma maldição, foi quando uma árvore frondosa, bonita, aparente, parecia crente, mas Jesus chegou para pegar um fruto e ela estava seca de fruto. E Jesus disse, já que você está seca de fruto, seca literalmente. E Jesus lançou uma maldição sobre a árvore. Se existe uma coisa que Jesus reprova, é padrão fariseu. É aparência de crente. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho de crente não é crente. Enquanto ele não tiver uma experiência, ele, Deus e ele não é. Você arrasta o cara para a igreja, na esperança de que um dia o Senhor se encontre com ele. Porque como quem salva é a graça, como quem salva é o Senhor, você dá só um empurrão, mas Jesus salva. Deixa eu dizer uma coisa para você, frequentar a igreja não quer dizer nada. Judas andou 3 anos com Jesus, os 12. Judas andou 3 anos com Jesus, e o que é que termina no final? Vende Jesus e se suicida. Estava na ceia, saiu de 2 em 2, expulsou o demônio. Por isso que quando Jesus em Mateus 7 vai contar uma história, diz assim, virão muitos e dirão, Senhor, nós pregamos no teu nome, curamos no teu nome, fizemos isso no teu nome. Jesus disse, quem foi que disse que eu conheço vocês? Porque não é o lado de fora que importa, é a presença do lado de dentro que importa. Eu sei que tem muita gente contra o que eu estou falando. Tem muita gente que é crítico porque a parede da igreja é preta, porque pastor não usa terno, porque as pessoas querem de você uma imagem exterior, imagem de vivo. É isso que elas querem de você. Elas querem, porque elas não conseguem entender que existe no Ocidente uma cultura cristã. Roberto Carlos, não sei se você sabe quem é, vai saber se tiver mais de 50, e se disser que sabe, entregou-se.
Roberto Carlos, quantas vezes não cantou lá, Jesus Cristo, eu estou aqui? Hoje você encontra hino de crente em comercial do governo federal. Sou tua casa, sou tua casa, sou tua casa. Nós estamos vivendo sobre uma cultura permeada cristã. E parece que é nome de vivo. Mas Jesus olha e diz: está morto. E muita gente vive na igreja já há muitos anos. E a religião já ficou intrínseca dentro dele. Mas não é sobre religião, gente. Não é sobre religião. Israel é tirado do Egito. Deus manda Moisés lá. Para quê? Ele diz para Faraó: para que o povo me adore lá no deserto. Onde Deus falou comigo lá no Monte Hermon. Horebe, desculpa. Lá no Horebe. Deus falou comigo lá. Então Deus quer que o povo vá lá, porque Deus quer falar com o povo. Deus quer falar. Mas o povo tem que estar lá de coração aberto para ouvir Deus. Faraó disse: não vai. 10 pragas, arrasou o Egito, o povo sai. Nunca viu tanto milagre como esse tempo. Nuvem de dia, para que o sol não queimasse ele. De noite uma coluna de fogo, para que o frio e nem as feras atacassem o povo. E quando Deus falava, vinha uma nuvem de glória, uma Shekinah, sobre o tabernáculo que Moisés havia construído. E o povo olhava e dizia: Deus está falando. Moisés subiu o monte fumegava, tremia, e o povo temia, porque Deus estava falando. O povo via Deus. O povo queria carne, Deus mandava andorinha. O povo gritou com fome, Deus mandou pão do céu. A Bíblia diz que durante 40 anos andaram no deserto. A sandália não esgaçou, a roupa não estragou. Deus estava com eles. A glória estava sobre eles. Mas o tempo passa. Israel possui a terra. Josué já percebeu que o povo estava assim meio que encantado com os deuses daquela terra, ao ponto que no final da sua jornada, Josué diz: se vocês quiserem servir a outros deuses, podem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo já começou a declinar. Vieram os reis, e o povo se perdeu no caminho. Se perdeu com o tabernáculo, com o sacerdote, se perdeu com o rei, se perdeu com os levitas, se perdeu cantando salmos, se perdeu fazendo festa de Páscoa, tabernáculo, Pentecostes, se perdeu levando o dízimo. O povo se perdeu. E Deus diz lá em Isaías: louva-me com os lábios, mas me negam com o coração estão longe de mim. Quando Jesus andou nesta terra, havia um maior templo. Os judeus eram encantados com aquele templo. Olha o templo que Herodes fez. Uau! E na Páscoa, o Império Romano, que detinha as vestes do sumo sacerdote, pegou as vestes para ele, para controle, e uma vez por ano entregava as vestes, e ele então entrava no Santo dos Santos, sacrificava a ovelha, o cordeiro, e entrava no Santo dos Santos. Mas só que Nabucodonosor levou a arca. O Santo dos Santos estava vazio. Por isso que Jesus disse: vocês têm como pai Abraão, que nada, o pai de vocês é o diabo. Por quê? Porque o Deus a quem vocês servem está só na ideia, do lado de fora. Se você quer ter nome de vivo, deixe que ele entre dentro do seu coração. É dentro de você, é a presença dele que faz você estar vivo. Por isso que quando ele escreve a carta, ele diz no verso de número 2: seja vigilante
vigia, consolida aqueles crentes que estão fracos, porque existe muita gente cujas obras não são dignas, íntegras, verdadeiras diante de mim, estão mentindo para eles mesmos. E ele vai dizer no verso de número 3, lembra-te, lembra-te. Jesus invoca novamente a lembrança. Lembra-te daquele dia em que tu tivestes a presença comigo. Lembra-te daquele dia em que tu chorastes na minha presença. Lembra-te daquele dia que era só eu e você. Lembra-te, lembra-te. Olha o que Jesus manda que eles se lembrem de duas coisas. Diz, lembra-te do que você recebeu e do que você ouviu. Recebeu, fala da presença do Espírito. Ouviu, fala do poder das Escrituras. Irmãos, nós precisamos guardar a presença do Espírito dentro de nós. Nós não podemos deixar que ele se perca. Nós não podemos deixar que o nosso trabalho nos roube. Nós não podemos deixar que a coroa nos tire. Nós não podemos permitir que coisas dessa terra arranquem de dentro a presença de Jesus. E ele vai dizer para essas pessoas, olha, lembre-se do que você recebeu, Espírito, do que você ouviu, a palavra, e guarde, arrependa-se, mude de direção, decida mudar, metaneu, nova maneira de ver Deus, nova maneira de ver a presença do Espírito, aceite mudar, porque ele diz, porque senão de repente, eu apareço como um ladrão, e eu tiro o restinho que está aí dentro, você acaba de perder tudo, eu tiro o restinho que está aí dentro, sabe, o que você acha que tem, eu levo. E ele vai dizer no verso de número 4, tem algumas pessoas na igreja de Sardes, e ele diz, poucas pessoas, em Sardes tem poucas pessoas, escute o que eu vou lhe dizer nesta noite, na igreja de Éfeso, tinha poucas pessoas que contaminavam a igreja, na igreja de Esmirna, tinha poucas pessoas que contaminavam Esmirna, na igreja de Pérgamo, tinha poucas pessoas que seguiam a doutrina de Jezabel, de Balaão, na igreja de Tiatira, poucas pessoas que seguiam a doutrina de Jezabel, mas na igreja de Sardes, tinha pouca gente que era crente de verdade, porque as pessoas se acostumaram com o pecado, se acostumaram de viver uma vida na igreja e no mundo, se acostumaram de viver uma vida servindo a Deus e a Baal, a Deus e a Mamon, a Deus e aos seus interesses, pecado fazendo parte da vida cristã. Por isso que Jesus diz, não, mas eu sei que tem gente que a minha presença ainda está dentro dele, tem gente que não está contaminado, tem gente cujas vestes não estão sujas, não permitem mais que o pecado as domine, tem gente que a minha presença está lá. Jesus vai dizer, essas pessoas que não contaminaram suas vestiduras, vestes brancas, ele vai falar no versículo seguinte, que quando você chegar no céu, você receberá vestes brancas. A ideia de vestes brancas é que naquela época as pessoas tinham a veste de trabalho e a veste de ir para as festas. Eles tinham vestes que podiam se sujar, podiam se melar, podiam fazer o que fosse para fazer, mas quando ele fosse à presença do rei, ou ele fosse à presença de alguma autoridade, ou ele fosse a algum lugar, ele vestia as roupas festivas. Assim também era dentro do sumo sacerdote. E o sacerdote, eles muitos trabalhavam do lado de fora, mas quando eles eram para entrar no santo dos santos, ou no lugar santo, por isso que tinha uma pia, que ficava antes do lugar santo, que ele se lavava, porque ele não podia entrar na presença de Deus sujo, ele não podia entrar na presença de Deus com coisas dentro do coração dele, que sabe que é errado. Então ele precisava deixar aquilo que era errado, que era sujo, que era contaminante do lado de fora, para que ele pudesse entrar no santo dos santos limpo,
para que a presença e a glória de Deus viesse sobre ele. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Que ele diz, quando ele diz no verso de número 4, pessoas que não contaminaram suas vestes, são pessoas que andam com Jesus aqui nessa terra. Aí ele está dizendo, quando chegar lá no céu, eu vou também te dar uma veste, para você ir à presença de Deus. Muita gente diz assim, pastor, a igreja não é mais a mesma. E eu quero dizer para você o que Jesus está dizendo à igreja de Sardes. Ainda tem pessoas que não contaminaram as suas vestes. Tem muita gente dizendo, pastor, a igreja se perdeu. Porque julga a igreja pelo pastor A, pelo irmão B, pela comunidade C. Não. Jesus ainda está andando com alguns nesta terra, cujas vestes são brancas. Ele ainda está no quarto. Sabe o que é que importa, irmão? Não é as luzes, mas quando as luzes se apagarem, ainda tem a presença. Sabe o que é que importa, irmãos? Olha, você quando está no telefone, sozinho, você grita, fala o que é que tu queres. E se a pessoa do outro lado tiver intimidade, é melhor ainda para gritar. Mas observe que quando você está num ambiente cheio de gente, você já não grita, se grita sem noção. Observe que quando você está na casa, na sua casa, dentro do seu quarto, você é de um jeito. Mas quando você vai para a casa da sogra, todo mundo é perfeito na casa da sogra. É ou não é? É impressionante, todo mundo é perfeito na casa da sogra. E mesmo assim a sogra ainda não acha. Sabe, quando você está em casa, você é de uma forma, mas quando você está no trabalho, você é de outra. Quando você está na escola, você é de outra. Quando você está entre amigos ou até desconhecidos, quando você está entre os amigos, você tem um comportamento. Quando você está entre desconhecidos, você tem outro comportamento. Sim ou não? Sim. E tem muita gente que tem nome de vivo, mas Jesus olha e diz assim, eu sei o que está aí dentro, e aí dentro está morto. Então Jesus escreve à igreja de Sardes e diz, mas tem alguns aí, que quando a luz se apaga, a presença ainda continua. Tem alguns que quando a multidão vai embora, e a pessoa está sozinha, a minha presença ainda continua. As vestes ainda estão brancas, Ele anda comigo. Tem gente aí que quando não está mais entre pessoas, não está mais no palco, não está mais entre plateia, muda. Mas tem gente que não, que quando a luz apaga, que quando a plateia vai embora, que quando está sozinho, a única coisa que ele quer é a presença. Continua com a tua presença comigo. A presença dele, a presença. Por isso que quando Moisés sobe um monte, e Deus diz, o povo está em pecado, Moisés, desce lá, que eu vou matar todo mundo. Moisés diz, faz isso não. E Deus disse, então desce. Ele disse, mas eu não descerei, se a tua presença não for comigo. A tua presença é a presença que me alegra. Pastor, por que eu não peco? A presença. Pastor, por que eu não faço certas coisas? A presença. Ele está aqui. Tire as sandálias quando chegar na casa de Deus. O que quer dizer isso? Reverência à presença. A presença. Quando casamentos estão maus, está faltando Jesus. Quando casamentos estão bens, a presença está lá. Pastor, quando eu sei que eu estou morto, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sei, porque eu só consigo ver o que está do lado de fora. Pastor, quando eu sei que eu estou morto, eu não sei, porque eu só consigo ver o que está do lado de fora. Mas você sabe,
se a presença estar aí. Você sabe se a presença estar aí. Sabe ou não sabe? Você sabe. Deixe de ser idiota. Deixe de ser imbecil. Pastor, é duro? É. E ele está dizendo: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito está falando esta noite. Você só vencerá se tiver a presença dEle. Você só chegará lá se tiver a presença dEle. Carteira de membro de igreja não te leva para o céu. Placa de igreja não te faz mais santo. Dar a paz do Senhor não quer dizer que a presença está. Por isso que se existe uma coisa que nós queremos esta noite, não é outra coisa senão fazer o que Jesus manda à igreja de Sardes: arrependa-se. Arrependa-se. Ou seja, você estava andando e errou, agora dê uma meia volta e volte para onde? Para a minha presença. Queremos a tua presença, Jesus. Se você nunca sentiu a presença dEle, eu te convido a sentir esta noite. Se você tinha a presença e perdeu, eu te convido a arrepender-se esta noite. Mas se existe uma coisa que nós precisamos, é da sua presença. E Jesus vai dizer: se anda comigo aqui, quando chegar lá, eu dou uma veste para ele andar comigo lá também. O que é que Jesus está dizendo? O que faz essas pessoas, essas poucas pessoas, ser diferente daqueles que ele está dizendo que estão mortos? A presença dele. Como é que está o teu coração? Será que você se envolveu tanto com religião que você se perdeu? Será que você se envolveu tanto com a igreja que se perdeu? Quando Deus disse para Isaías: esse povo me louva com os lábios, mas eles me rejeitam com o coração. É porque eles levavam o sacrifício ao templo, mas eles tinham seus balins em casa. Eles cumpriam o rito religioso, mas o seu coração acreditava, era na imagenzinha que estava em casa. E Deus disse: me trocaram, não acreditam mais em mim, perderam a confiança, não sabem que eu sou o Deus que continuo o mesmo. Eu continuo abrindo o mar, eu continuo mandando maná, eu continuo curando pessoas, eu continuo batizando com o Espírito, eu continuo salvando. É eu que liberto. A droga não é maior do que a minha presença. Ou você confia ou não confia. É a presença dele que nós queremos. É a presença dele que essa igreja precisa. É a presença dele que você precisa. Ah, meu Deus, nós queremos a tua presença. Você precisa sentir a presença dele. Gente, você precisa de Jesus. Sabe por que você está pisando na bola? A presença está do lado de fora. Sabe por que você tem nome de vivo, mas está morto? A presença está do lado de fora. Mas se nesta noite você disser: deixa o fogo queimar em mim, vem com o teu poder em minha vida. Eu reconheço o meu pecado, eu admito que eu preciso do Senhor.